Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Boa noite. O cristianismo, as diversas vertentes do cristianismo, têm duas celebrações que são as mais importantes. Uma é o Natal e outra é a Páscoa. O Natal nos traz a lembrança da chegada daquele que é o nosso orientador, o nosso governador, na ocasião em que ele se dispôs a comparecer presencialmente aqui conosco para nos orientar. Isso há 2024 anos, pela cronologia que a gente acostumou-se a contar. E é a chegada. Ainda não havia o Evangelho, ainda não havia as pregações, os ensinamentos, os testemunhos, mas todas as tradições religiosas já vinham anunciando, há muitos milênios inclusive, que ele viria. O príncipe da paz, o Messias, assim por diante. E 33 anos depois, há os eventos que nós celebramos, não vamos dizer comemoramos, que se referem à Páscoa. E que tem pequenas diferenças entre as diversas correntes do cristianismo. E a Páscoa, ela é a consumação da missão que ele se dispôs a cumprir aqui junto de nós. É o coroamento de tudo o que ele veio nos trazer. E o que é que nós dizemos da Páscoa? Muitas correntes cristãs dizem que Jesus desencarnou, morreu na cruz, na Páscoa, para nos salvar. Eu, quando me iniciei no cristianismo, quando criança, na profissão católica, eu estranhava essa afirmação. Eu não conseguia, na verdade, entendê-la. O que significava alguém morrer na cruz e a nossa salvação. E há 18 dias atrás, nós mais uma vez celebramos a Páscoa. Então a reflexão que eu trago aqui para nós, e é uma reflexão, não é nenhum ensinamento novo, nenhuma abordagem diferente, mas é uma reflexão que eu trago de quais são as lições que nós deveríamos, como cristãos e espíritas, absorver dessas celebrações da Páscoa. Novamente, pela contagem do tempo que se convencionou, fazem 1991 anos que Jesus desencarnou na cruz. E nós todos, com certeza, pelo estágio evolutivo em que nos encontramos, nós, eu digo o público aqui presente, encarnados e desencarnados, nós todos estamos por aqui, nesse período todo. E já devemos ter tido muitas encarnações nesse período. Se tomarmos como uma média aí, uma encarnação a cada 200 anos, que é conservador, significa que, em média, nós encarnamos 10 vezes de lá para cá, todos nós. E celebramos muitas Páscoas. E talvez estejamos repetindo para nós mesmos todas essas vezes que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nos salvou do quê? Aqui estamos ainda reencarnando. Nossa leitura, agora feita há pouco, nos dava conta de como são pesados os débitos que ainda temos para ressarcir e como são grandes ainda os aprendizados morais que nós ainda temos para conquistar nessas nossas passagens aqui. Então, o que é que a Páscoa deveria nos trazer como luz, como orientação, como guia para que a gente fizesse esse caminho de uma forma mais acelerada e mais suave? Só relembrando fatos que provavelmente todos aqui já conhecem, a Páscoa já existia antes de Jesus. A Páscoa era uma celebração judaica que celebrava a saída do povo hebreu do cativeiro no Egito, e isso ocorreu mais ou menos uns 1.300 anos antes de Jesus vir, quando Moisés liderou a saída do povo judeu do Egito, se livrando da escravidão. Isso para eles era uma celebração tão importante, era a mais importante celebração do povo judeu, e tinha uma época para ser comemorada, que era na primeira lua cheia depois do solstício de verão.
E, astronomicamente, neste ano, isso caiu no dia 25 de março, então a gente segue ainda essa celebração nessa época. E a Páscoa cristã passou a ser celebrada não imediatamente depois da desencarnação de Jesus. Há pequenas diferenças entre como se celebra no catolicismo, entre os protestantes e os ortodoxos, mas todas essas celebrações lembram que Jesus, como judeu que era, tinha nascido como judeu, seus pais eram da profissão judaica. Ele e os apóstolos se encaminharam a Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica. E aí tem todos aqueles acontecimentos que nós não vamos repetir, que aconteceram durante aquela semana, culminando com a reunião última de Jesus com os seus discípulos na quinta-feira, a chamada Santa Ceia, e todo o simbolismo que ali existe, que nós vamos falar sobre isso, a sua prisão, na sequência, o seu martírio na sexta-feira, que resultou na sua tortura e a sua morte. No sábado, que era o Shabat judeu, onde já é um dia normalmente reservado à reflexão, ao retiro, ainda mais sendo durante a Páscoa, nada aconteceu, inclusive os apóstolos se mantiveram retirados, reclusos naquele período, e no domingo houve a revelação de que Jesus havia desmaterializado seu corpo e reapareceu materializado com Maria Madalena. O que a gente chama de martírio de Jesus foi uma caminhada de cerca de 600 metros, é esse mais ou menos o percurso que existe entre o lugar onde ele pegou a cruz e caminhou para o Gólgota, foi crucificado, torturado durante cerca de 3 horas e ali desencarnou. E esses eventos não eram comemorados no cristianismo primitivo. Aliás, o cristianismo primitivo, os primeiros 2 séculos e meio, 3 séculos do cristianismo, não havia festas, celebrações, datas especiais. Os cristãos se reuniam, relembravam os ensinamentos, faziam suas ações de caridade entre si, porém não havia festas. As festas aconteceram quando Roma incorporou o cristianismo como sua religião. E não foi o cristianismo que cristianizou Roma. Romanificou o cristianismo, de alguma forma, porque incorporou ao cristianismo uma série de celebrações e tradições e dogmas que havia nas celebrações romanas. E aí se instituíram os prelados, os papas, os patriarcas da igreja, etc. E no ano 325, eles se reuniram e definiram um calendário de festas, num dos concílios. E aí se estabeleceu que a Páscoa seria celebrada dessa forma, com pequenas variações de lá para cá. E aí se tornou toda essa liturgia, todas essas procissões, enfim, tudo isso que a gente conhece, que se pratica nas diversas vertentes cristãs. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque Roma gradualmente foi se afastando dos ensinamentos de Jesus e se fixou no culto à figura de Jesus. Como outras religiões também, então, como ápice do seu culto, a celebração, a idolatria do seu maioral da igreja, Roma também de uma certa forma fez isso com a figura de Jesus. E é que Jesus não queria absolutamente nada disso. Tanto que ele é um dos poucos proeminentes de alguma igreja, de qualquer igreja que a gente imaginar, que não deixou vestígios. Não existem relíquias de Jesus, não existe um fio de cabelo de Jesus guardado, não existe uma palavra escrita por ele em lugar nenhum, em papel nenhum, porque ele não queria, porque sabia que se isso acontecesse, imagine se nós tivéssemos alguém que tivesse uma relíquia guardada de Jesus. As lutas que se faria por isso, por muito menos já se faz, né? Por muito menos tem gente se matando há 2000 anos. Jesus não queria nada disso, mas se estabeleceram as festas, os símbolos, os crucifixos, etc.
Isso me lembra, como se a gente fizer uma analogia, do seguinte: Jesus era o mestre. Nós o chamamos de mestre, ele era chamado de rabi na época, que tem o mesmo significado. Ele era um professor, ele veio aqui para nos ensinar como sair do nosso atraso moral, do nosso passado de débitos que temos uns com os outros, nos elevarmos na progressão espiritual. Isso ele veio fazer, veio nos ensinar. Ele é um professor. Agora imagine, um bom professor, aquele professor que é excelente, ele fica feliz com as boas notas que seus alunos tiram, com o progresso dos seus alunos, ou com a festa que fazem para ele no dia dos professores? Como é que se alegra um bom professor? Ele se alegra com o resultado que seus alunos colhem dos ensinamentos que ele faz. E mais que isso, um bom professor, ele exemplifica aquilo que ele ensina. Imaginem vocês, por exemplo, um professor de química, que no quadro fizesse todas as equações, resolvesse todos os problemas, todas as fórmulas estequiométricas, etc, da química, e aí quando vai ao laboratório com seus alunos, não sabe nem onde pôr a mão, porque não conhece aquilo na prática, é só teórico. Então, fazendo essa analogia com Jesus como nosso grande mestre espiritual, nós temos que enxergar que ele não está nem um pouco preocupado com o que nós vamos comer na Páscoa, com que roupa nós vestimos, com o que nós falamos, com o que nós fazemos. Ele está preocupado com como é que eu me relaciono com o meu próximo, como é que eu trabalho as minhas deficiências morais, como é que eu procuro suprir as minhas deficiências espirituais, intelectuais, fazer o meu aprendizado, porque o desejo dele é me dar uma nota 10. E eu continuo tirando 4, continuo tirando 5, continuo tirando 3, mas eu sou bom de fazer festa. Chega na festa, eu faço um festão para ele. Só que Jesus não é como certos professores, que porque o aluno é bonzinho, ele, vou dar um jeitinho, vou aprovar. Na verdade, Jesus não aprova ninguém. Ele espera que as nossas consciências nos aprovem. Então, a festa é uma coisa à parte. E nós, espíritas, que temos uma visão muito clara disso, essa deveria ser a visão de qualquer cristão, na verdade, mas nós, como cristãos espíritas, nós deveríamos ter isso muito presente, que o que importa não é como a gente celebra a festa, ou quanto a gente adere a qualquer ritual que seja de qualquer igreja, inclusive da nossa doutrina. O que importa é o que vai no nosso coração e nossa mente em relação ao amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o Espiritismo não tem datas comemorativas justamente por isso. Mas, como uma doutrina cristã, os fatos que aconteceram na vida de Jesus, inclusive o seu martírio, devem nos trazer ensinamentos e lembranças com um sentimento de ternura, de compaixão por ele até, embora ele não necessitasse disso. Mas, acima de tudo, os eventos da Páscoa, e aí vamos entrar neles diretamente, eles deveriam nos servir para nos trazer a dimensão real que nós ainda temos, 1991 anos depois, de incompreensão, de ódio, de egoísmo, de infidelidade, de traição, injustiça, abandono, falta de perdão. Porque isso foi o que permeou aqueles eventos da Páscoa. Isso é o que aconteceu e que Jesus esteve ali serenamente para testemunhar para nós. Porque ensinar, os 3 anos anteriores, ele ensinou tudo o que ele tinha para nos ensinar. Através de parábolas, de ensinamentos, de milagres, os chamados milagres que não eram, enfim, de tudo que ele fez, de todas as vivências e falas dele, ele já tinha dado todas as lições. Mas chegou a hora que ele tinha que testemunhar. Porque era muito fácil ele fazer alguém acreditar, tinha que perdoar 70 vezes 7. Que não é 490, que significa perdão ilimitado, perdão incondicional. Era muito fácil qualquer um dos apóstolos ou qualquer um de nós que estivéssemos ali presentes falar, puxa, é mesmo, a gente deveria fazer isso. Mas como é que se faz? Como é que é isso? E aí vem a Páscoa para ensinar. É muito fácil ele dizer que a gente deve dar a outra face se a gente for agredido e não revidar. Muito fácil a gente aceitar. Mas e o testemunho? E o professor que sabe ensinar e sabe exemplificar? E aí vem
esses eventos que a gente comentou da Páscoa, que são a síntese e exemplificação de todos os ensinamentos de Jesus, praticamente todos. Veja, ele tinha presciência de tudo que iria acontecer. Nada daquilo foi surpresa para Jesus, como nada do que acontece até hoje conosco é surpresa para ele. Muito antes da Páscoa, ele já vinha dizendo do que iria acontecer, que ele não estaria muito tempo, que ele seria aprisionado, o que acontecia com ele. No famoso sermão profético, ele foi detalhado nisso. Ele sabia que iriam traí-lo, quem iria traí-lo, ele sabia que iriam negá-lo, sabia tudo. Mas seguiu tranquilamente para cumprir aquilo que ele havia se proposto a fazer aqui. Tenho eu comigo, e a gente vê algumas referências disso em alguns livros, psicografados pelos nossos orientadores maiores, que até antes de vir para cá ele já tinha ciência de tudo o que iria acontecer, sem dúvida nenhuma, mas se dispôs a fazer. Então veja, desde a entrada dele em Jerusalém, que os judeus esperavam que fosse a entrada de um rei que iria libertá-los do jugo romano, assim como Moisés havia libertado do jugo egípcio. Eles achavam que Jesus seria o rei que iria libertá-los do reino romano. E ele entra montado num burrinho, símbolo da humildade daqueles tempos, tranquilamente, sem as pompas e sem nenhum exército, sem nada do que se esperava dele. Demonstrando o que? Na prática, o que ele já havia ensinado, que o meu reino não é deste mundo. Este é o ensinamento prático dele, de como é que alguém, com o poder que ele tem, com a ascensão moral que ele tinha sobre todos nós, ele se fazia humilde e demonstrava que ali na terra ele não queria conquistar coisa nenhuma. O que ele queria era conquistar o nosso coração com o ensinamento dele. E entrou no burrinho. Tradição essa que a gente comemora até hoje, né? Como no domingo de Ramos, né? O domingo que antecede a Páscoa. E mostrando da transitoriedade que tem os poderes e as posses desse mundo aqui. Porque dele mesmo ele não tinha nada, aquele burrinho nem dele era. Ele pediu que alguém lhe fosse em algum lugar, porque ele sabia que tinha ali um burrinho, que trouxesse o burrinho para ele fazer a entrada em Jerusalém. E nós, 1991 anos depois, continuamos disputando poder, continuamos disputando posses, continuamos disputando loucamente conquistar pedacinhos deste mundo, propriedades materiais deste mundo, e depois nós celebramos a Páscoa. Não é o aprendizado que Jesus esperava de nós, certamente não. E quando eu digo nós, que ninguém tome isso como uma acusação pessoal. Eu digo nós, humanidade. A humanidade cristã, principalmente. E aí vem a Santa Ceia, a reunião dele com os apóstolos, também cheia de exemplos práticos. A começar do partir do pão. Distribuir o pão é uma coisa tão normal. Não, não é tão normal. Você distribuir igualitariamente aquilo que você tem com todos é um exemplo da fraternidade, é um exemplo do que deveria ser a nossa vida sempre. Aquilo que nós temos, se tiver alguém querendo, precisando, ou junto de mim, eu partilho. Eu não fico perguntando se alguém tem mais alguma coisa para me dar. Eu partilho aquilo que eu tenho. É a fraternidade. E, acima de tudo, é o estarmos juntos nos momentos difíceis. Diferente do que muitas vezes, muitos de nós fazemos do salve-se quem puder. Na hora da dificuldade, quem tem mais recurso, quem tem melhores maneiras de fugir da dificuldade, se dá melhor. E os outros ficam para trás. Repare que ele não falou nada sobre isso. Ele fez os gestos que ele fez. O lava-pés, humildemente, se dispôs a lavar os pés de todos, inclusive daqueles que ele sabia, daquele que ele sabia que era o seu traidor, daquele que ele sabia que iria negá-lo e assim por diante. Demonstrando na prática o ensinamento de somos todos iguais perante o Pai. Nós repetimos muito essa máxima, mas muito nos esquecemos dela. Principalmente hoje em dia, quando a gente vê grupos
querendo negar a outros determinados grupos o próprio direito à existência, o próprio direito ao convívio conosco, as nações se fechando, os povos se fechando e até dentro dos povos, grupos se fechando contra outros grupos. Onde é que está? Nós somos todos iguais perante o Pai. Onde é que está o ensinamento de Jesus de que ninguém é superior a ninguém perante as leis divinas? Isso significa olhar lá para trás e entender que nós fomos criados todos com o mesmo potencial de perfeição. Nós que estamos aqui, aquele que está dormindo na rua ali fora, aquele que está morrendo numa guerra em algum lugar, aquele que está mandando num país de 200 milhões de habitantes, nós todos fomos feitos com o mesmo potencial de perfeição. Apenas em momentos diferentes e seguimos caminhos evolutivos diferentes. Se não formos capazes de olhar assim para os nossos irmãos, o exemplo, a lição da Páscoa não calou fundo em nós ainda. E aí vem o episódio do traidor e da negação, quando Jesus diz: um de vós vai me trair. E aí Pedro se insurge, indignado, dizendo: eu não, mestre. Pode ser qualquer um deles aí, eu não. Falou: Pedro, fica na tua, que antes do sol nascer, você ainda vai me negar 3 vezes. Imagina, mestre, se eu vou fazer uma coisa dessa. E fez. Jesus tinha presciência de que essas coisas iam acontecer. Porém, ele perdoou por antecipação a todos eles. Ele perdoou por antecipação, continuou tratando-os como irmãos do mesmo jeito, como iguais do mesmo jeito. Seria muito fácil para ele falar: ô Judas, Pedro, por favor, retirem-se, continuem os outros aqui. Que seria o normal de qualquer de nós, em qualquer reunião social, ou de trabalho, ou de qualquer coisa que a gente fizesse, se a gente soubesse que lá dentro tem alguém que está nos traindo. Esse é o exemplo do perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não sei o que a gente faz, nós rezamos. Está aí o exemplo claro, vivo, final, supremo, do que é perdoar. É perdoar até mesmo antes das coisas acontecerem. Por antecipação, meu irmão, não importa o que você fizer, eu te perdoo. Chegaremos lá? Chegaremos. Mas o exemplo está aí, forte e vivo, para que a gente tente seguir. E quando ele vai, na sequência, fazer aquela oração do Getsemane, quando ele diz: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que Jesus queria dizer com isso, afasta de mim esse cálice? Muita gente pensa que era o temor do sofrimento que viria a seguir. Não, sinceramente, um ser com as capacidades de Jesus não tinha que temer um sacrifício físico. Um ser capaz de fazer tudo o que ele fez, de curar, de acalmar tempestades, de transfigurar matéria em alimento, com o receio daquilo, não. O que ele queria dizer assim: Pai, eu sei tudo o que acontecerá daqui para frente com esta humanidade. Oxalá eu não tivesse que presenciar isso, porque são meus filhos queridos. Mas se esse é o caminho que eles precisam seguir para o aprendizado, que se faça a tua vontade. É a aceitação da vida como ela vem, confiando e tendo fé de que tudo que provém do alto é correto, é justo, é bom e é sábio. Essa é a verdadeira interpretação das palavras dele ali. Não que ele estivesse pedindo, porque hoje, Pai, dá um jeitinho de eu não ter que ir para a cruz. Não, longe disso. Jesus não tinha esse tipo, não tem esse tipo de fraqueza. E aí vem a Via Crucis. Foi julgado, condenado e carregar aquela cruz. Não houve uma queixa. Não houve uma tentativa de se esquivar daquilo. Jesus se esvaziou de todo o poder mental que ele tinha naquele momento e sofreu fisicamente como qualquer um de nós para carregar aquela cruz. E é estranho, não é? Novamente, um ser com a capacidade que ele tinha, passar por aquilo tudo,
que quer dizer isso? É a exemplificação viva do oferecei a vossa face, se te baterem nesta. Não reagir com violência a nenhuma violência. É o exemplo máximo do princípio da não violência. E hoje em dia a gente vê irmãos de tribuna espírita defendendo o direito de defender a propriedade com armas. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é clara. Desarme-se os espíritos e os corpos. Não existe justificativa para revidar a agressão do próximo. Defender-se é uma coisa. Se um animal vem me dar um golpe, eu aparo o golpe. Eu não preciso matar. Isso está no livro dos Espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto tempo ainda vai demorar para que nós aprendamos o que é o exemplo e a lição da não violência de Jesus? A gente fala muito em Gandhi. Gandhi praticou, sim, mas e esse exemplo? Não significa nada para nós? Nada. Um ser da estatura de Jesus. Gandhi não era capaz de fazer o que Jesus quisesse, o que Jesus fez. Se ele quisesse se esquivar dos sofrimentos que ele teve, ele não conseguiria. Mas ele resistiu estoicamente a tudo aquilo e manteve o seu princípio da não violência. Jesus foi além, porque ele podia evitar e não evitou. Ofereceu outra face. E aí, crucificado, vem o episódio do bom ladrão. Jesus, já nos seus últimos instantes de vida física, ouve o lamento do irmão que está ao lado e o atende. O atende, o examina e diz, reconhece nele o desejo sincero da renovação e diz que naquele mesmo dia ele estará junto a ele, junto ao Pai. O que é importante aqui é ele levar o bom ladrão junto, não porque era mérito do bom ladrão, mas no meio daquele sofrimento ele se preocupou com o outro. E nós, quando temos uma dificuldade, como é difícil a gente olhar para fora e ver que tem alguém em dificuldade maior que a nossa. A nossa doença sempre é pior, é mais dolorida. A nossa dificuldade financeira sempre é mais crítica. O nosso sofrimento moral sempre é insuportável. Nós não conseguimos, quando a gente tem um mínimo sofrimento, olhar para o irmão ao lado e dizer, irmão, como posso te ajudar? Esse é o verdadeiro ensinamento. Atenção ao próximo, mesmo quando estamos em sofrimento. Amar ao próximo e fazer alguma coisa pelo próximo, está tudo bem na nossa vida, é bom e vale. Mas e quando não está? Será que a gente consegue ainda assim? Esse é o exemplo. E por fim daquele episódio do sofrimento dele, quando ele olha para nós, para aquela multidão que estava ali se divertindo, insultando, gozando aquele momento do sacrifício dele e dos ladrões que estavam ao lado dele, que ele diz, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Novamente aqui a gente tem uma interpretação um pouco errada, porque Jesus tinha que pedir a Deus que nos perdoasse, tinha que interceder junto a Deus por nós. Difícil a gente acreditar nisso, né? Sabendo o quanto nós somos ainda primitivos e pequenos na escala da evolução. O verdadeiro sentido do que ele quis dizer é que, Pai, a minha parte eu fiz, e independente do que está acontecendo, eu já os perdoei. Agora eu os entrego a tua sabedoria, a tua bondade, a tua justiça, porque sei que os sofrimentos deles serão grandes daqui para frente ainda. Eu fiz a minha parte, eu trouxe a mensagem, eu estou exemplificando. Agora, Pai, é contigo. Isso é a exemplificação máxima do perdoar 70 vezes 7, né? O perdão incondicional de tudo o que pode acontecer. E depois existem outros fatos que ocorreram, alguns relatados nos evangelhos, outros não, mas relatados agora através das diversas mensagens psicografadas que a gente recebe. Por exemplo, do socorro a Judas, né? Imediatamente, segundo consta, imediatamente após, não sei em que fração do tempo, mas em seguida a sua desencarnação, Jesus foi resgatar Judas.
porque reconhecia nele simplesmente um engano. Não tinha ódio, não tinha mágoa, não tinha nada contra Judas, como já tinha demonstrado antes que não tinha. A ressurreição, chamada ressurreição, que não foi, mas foi uma materialização dele, é a prova definitiva, cabal, da nossa sobrevivência à morte física, da imortalidade do espírito. E durante as suas aparições que ele fez, foram diversas nos dias seguintes, nos 50, 60 dias seguintes, na estrada de Emaús, no Pentecostes, em outras ocasiões, ele dizia: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, Jesus não se retirou para lugar nenhum depois, ele continuou trabalhando junto a nós, incansavelmente. E nós, aqui, que estamos aqui para expiação, para prova, para aperfeiçoamento, o que a gente mais anseia é vida mole. O que a gente mais anseia é aquela grana da loteria ou de algum lugar que a gente não precisa fazer mais nada. Pendurar a sombra numa pousada, a rede numa pousada e ficar na sombra. Quando Jesus exemplificou claramente a necessidade que nós temos de trabalhar continuamente por nós e pelo próximo. Mas nós aqui, justamente por causa das nossas imperfeições, a gente anseia por outras coisas, né? A gente anseia por facilidades materiais. E finalmente existe uma passagem que não é dos Evangelhos, mas que, se formos lá no livro do Humberto de Campos, do Boa Nova, a gente tem lá na penúltima lição do Boa Nova a revelação dos 500 da Galileia. Num momento em que os apóstolos, depois saindo de Jerusalém, voltaram para a Galileia, voltaram lá para suas vidas de pescadores, porque eles falam: tem que tocar a vida, né? Vamos lá. Eles começaram a adquirir o hábito de sempre se reunirem naquele local onde Jesus tinha feito suas pregações, o mesmo local onde ele fez o Sermão do Monte, e num determinado dia, cerca de 500 pessoas se reuniram lá, porque eles contavam as histórias de Jesus, contavam das passagens de Jesus, dos ensinamentos, e o povo se reunia. E naquela tarde, eram cerca de 500 irmãos que estavam ali, velhinhos, jovens, crianças, romanos, judeus, galileus, vários. E eis que o mestre surge novamente. E se vocês pegarem o livro, tem lá uma coisa linda, linda, que Jesus diz a todos eles. E diz a eles: vocês são os 500 que irão levar pelos séculos seguintes essa mensagem que eu trouxe para vocês e praticar. E ali, daqueles 500, a gente sabe que saíram muitos, Bezerra de Menezes, muitos daqueles todos que a gente sabe que hoje, até hoje, aqui nos iluminam com as mensagens do Espiritismo, estavam naquela assembleia. Então, essas lições que a Páscoa nos traz, que a gente muitas vezes percebe, mas não para pensar no verdadeiro significado, no peso que aquilo teve, de um mestre da estatura de Jesus ter que testemunhar para nós como é que se faz, porque senão a gente não acreditaria que é possível para alguém fazer, perdoar 70 vezes 7, não, isso é bonito falar, mas fazer é outra história. Dar outra face? Não, que é isso, ninguém tem sangue de barata, ninguém, né? Jesus exemplificou, independente do poder que a gente tem que ser assim. Então, meus irmãos, a mensagem que eu vim compartilhar com vocês aqui sobre a Páscoa é que a proposta da transformação moral que foi lida aqui na nossa mensagem inicial, que foi falada na nossa prece, a proposta da renovação interior incessante, a proposta de vivenciar Jesus diariamente em pensamentos, atos e palavras. Quando eu entrei aqui vindo para fazer a palestra, as crianças estavam cantando o quê? Jesus passou por aqui e tudo ficou diferente. Quando a gente vivencia esses ensinamentos e esses testemunhos de Jesus, a gente entende finalmente aquilo que eu não entendia quando eu era criança, que Jesus não morreu na cruz para nos salvar. O que vai nos salvar de nós mesmos, do nosso atraso moral, da nossa falta de ascensão espiritual, são os ensinamentos e os exemplos dele. A morte dele nada significa em termos de salvação. Os ensinamentos significam tudo para nós. E que, portanto, na nossa vida não dá mais para a gente dissociar
vida religiosa, vida espiritual e vida social. Nós temos que viver como ele viveu e exemplificou cada momento da nossa vida. Obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma noite de muita paz a todos nós. Um bom regresso aos lares. Otávio, obrigada mais uma vez. Sempre muito esclarecedora a sua fala, muito didática, né, gente? Alcione, através de Emmanuel em Renúncia, traz uma frase para a gente que é o lema, a bandeira do Evangelho Vinde Vivo, esse estudo tão bonito que a FEB vem trazendo pelo Brasil todo, né? Que a mensagem de Jesus ela precisa ser conhecida, né? A gente precisa conhecer o Evangelho, mas a gente precisa também meditar, precisa também sentir e viver. É nessa ordem. A gente não consegue conhecer e viver imediatamente, né? Porque a gente precisa meditar a respeito, ter esse tipo de conclusão, sentir no coração, acomodar no nosso dia a dia, situações que nos acontecem, que não é fácil, né? Não é fácil os testemunhos que a gente passa. Para aí a gente conseguir vivenciar. E é um processo, não é do dia para o outro. Mas essas leituras que o Otávio nos trouxe também nos ajudam, né? Boa Nova, Humberto de Campos, também Primícias do Reino, né, de Amélia Rodrigues, de Valdo Franco, todas estão ali na nossa biblioteca para quem quiser conhecer mais do Evangelho de Jesus. Aí o meditar, o sentir, o viver, cada um, né? Tem esse livro também que ficou de indicação para a gente hoje, que é o Voltei, do irmão Jacó, né, Frederico Figner, através da psicografia de Francisco Xavier, em que ele relata, depois de desencarnado, claro, né, de algumas vivências muito impactantes na espiritualidade, ele volta para relatar todo o processo de desencarne dele, passo a passo como foi. É uma leitura também, vocês veem que não é muito, né, é fininha, tranquila, muito leve, mas muito educativa para a gente, saber o que nos aguarda todos nós, né? Então, fica o convite, também está lá na biblioteca. E eu, mais uma vez, convido a todos para a gente, nesse momento, relaxar, vamos mentalizar o nosso lar, né? Nossa casa, aquelas pessoas que